Hoje vamos conversar sobre Novembro Azul, uma campanha dedicada à conscientização sobre a saúde do homem, com foco especial na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é um tipo muito comum entre os homens brasileiros. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o número estimado de casos de novos tipos de câncer, inclusive o câncer de próstata no Brasil, para o triênio 2023 a 2025 é de 71.730, correspondendo a um risco estimado de 67 casos novos de câncer de próstata a cada 100 mil homens. Nos últimos anos, a cirurgia robótica tem se destacado como uma das principais inovações no tratamento do câncer de próstata, e essa tecnologia permite procedimentos mais precisos, menos invasivos e com a recuperação mais rápida, reduzindo dor, sangramento e tempo de internação. O cirurgião continua no comando, mas conta com a precisão dos braços robóticos e a visão ampliada em 3D, o que aumenta a segurança e a eficácia do tratamento. E nós vamos falar sobre este assunto hoje com o urologista, médico, cirurgião e coordenador médico do programa Cirurgia Robótica do Hospital Haroldo Joaçaba, da rede CC Saúde, Dr. Emanuel Veras. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Neila. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de a gente falar um pouco a respeito de prevenção, saúde masculina e câncer de próstata, que é um tema tão relevante para a nossa população. Doutor Emanuel, e a gente começa com o senhor falando sobre prevenção, que é diferente de diagnóstico precoce, né? As pessoas normalmente, quando estão com saúde, não pensam na possibilidade de adoecer. Mas como é que se previne o câncer? A gente já sabe assim, o que pode ser feito para a prevenção? Vamos lá. Quando nós falamos em prevenção em medicina, nós temos a prevenção primária, que é justamente a questão de nós fazermos alguma coisa para tentar evitarmos uma doença. Por exemplo, hábitos de vida saudáveis para evitarmos doenças cardiovasculares. E existe a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce também é uma forma de prevenção, só que em termos médicos nós falamos de prevenção secundária. Em relação ao câncer de próstata, nós não temos nada com um grau de evidência importante em termos de prevenção primária. Olha, faça tal coisa e você vai prevenir, diminuir a chance de você ter câncer de próstata. Não existe. O que existe, que nós sabemos, é que hábitos de vida saudáveis diminuem a chance de desenvolver câncer como um todo. Tá? Então, boa alimentação, boa qualidade de sono, controle de peso, atividade física, isso é uma forma de prevenir doenças oncológicas como um todo. E em termos de prevenção secundária, que é onde nós atuamos muito em relação ao câncer de próstata, aqui nós temos o diagnóstico precoce. Daí a questão do rastreamento, que é indicado pela Sociedade Brasileira de Urologia. E no caso do câncer de próstata, ele é fundamental por quê? Porque quando diagnosticamos o câncer de próstata em sua fase inicial, temos um diagnóstico precoce, nós podemos alcançar até 90% de chance de cura. Daí a importância do diagnóstico precoce e, nesse caso, a prevenção secundária, né? Que é esse diagnóstico precoce. A ginecologista normalmente é a médica, depois as crianças saem do pediatra, as meninas vão para ginecologista. Os meninos normalmente não fazem esse processo, mas deviam, não é? Exato, isso é uma coisa que sempre conversamos a respeito. A criança do sexo feminino, a menina, ela passa a sua infância, um pedaço da adolescência, tendo contato rotineiro com um pediatra, uma pediatra. E após ela entrar na puberdade, ela abandona o pediatra, porém continua com o seu acompanhamento rotineiro com o médico, aqui entrando o papel do ginecologista. Em relação aos meninos, aos homens, isso não acontece. Os homens vão ao pediatra até a sua adolescência e depois param de ir em qualquer médico. E aí eles têm um gap, eles só vão ter atendimento médico quando surge algum problema de saúde. E aí, de repente, quando chega aos 45, 50 anos, ele tem a notícia
que tem de ir ao urologista para fazer a prevenção, e aí vem todo o tabu em relação ao exame físico, ao toque retal. Então nós temos um conjunto de fatores que faz com que os homens não tenham tanto esse cuidado com a saúde e a preocupação de ir ao urologista. Daí ter surgido o Novembro Azul. E aí tem uma história. Você sabe como é que surgiu o Novembro Azul? Não, espero que o senhor conte aqui tudo pra gente. O Novembro Azul, como conhecemos hoje, ele surgiu de um movimento que se iniciou em 2003 na Austrália. Um movimento chamado Movember. Foi um movimento que um grupo de amigos começou a deixar o seu bigode crescer como uma forma de chamar a atenção e discutir-se a saúde masculina. E, inclusive, existem movimentos de se levantar dinheiro para pesquisas, campanhas e etc. em relação à saúde masculina. E nesse contexto entrou-se o câncer de próstata. E esse movimento tornou-se um movimento global, evoluiu e tornou-se o que é o Novembro Azul como conhecemos hoje. E o Novembro Azul não é um movimento só da prevenção do câncer de próstata. Ele é um movimento muito mais amplo, de um estímulo à procura da saúde masculina, conversar-se sobre isso, a estimular o homem a cuidar da sua saúde. E os homens parece que não tomaram consciência ainda disso, né? Já houve uma evolução, digamos. Hoje já é muito diferente do que era há 20 anos, há 15 anos. Porém, a gente ainda tem muito a evoluir. Quando a gente fala em prevenção, especificamente do câncer de próstata, como eu citei, é estimulado pela Sociedade Brasileira de Urologia. A indicação de fazer esse rastreamento são todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Ou então homens a partir dos 45 anos de idade, se tiver fatores de risco. Os principais deles são história familiar de câncer de próstata e pacientes afrodescendentes. Pacientes negros têm mais câncer de próstata do que pacientes brancos. Tem algum fator genético hereditário aí associado. Esses pacientes começaram a partir dos 45 anos. E tem um grupo já bem menor de pacientes que sabidamente tem alguma mutação genética que predispõe ao câncer de próstata. Esses pacientes começam a prevenção a partir dos 40 anos. Tá? E além dessa prevenção da próstata, mais uma vez, falar não é só o mês de novembro para o homem se preocupar com a saúde e não é só o câncer de próstata, né? Digamos, tem que ser um momento para conversarmos de uma forma mais ampla em relação à saúde masculina. É toda uma questão metabólica, né? Que tem que ser vista, né? Exato. Porque nós temos outras doenças. Por exemplo, no Brasil, ainda a principal causa de morte são doenças cardiovasculares. Porém, a doença oncológica tem ganhado cada vez um papel mais importante. E a estimativa é que daqui a alguns anos isso inverta. A principal causa de morte na população brasileira e mundial seja a doença oncológica em vez da doença cardiovascular, justamente pelo envelhecimento da nossa população. E hábitos, né? E hábitos de vida também. E hábitos de vida. A gente tem visto indicadores de câncer em pessoas da geração Y, as pessoas que estão com 40 anos agora. Sim, né? Sim, não é uma doença exclusiva de idosos, apesar de ser mais comum quando nós vamos ficando mais velhos. Porém, nós temos casos, sim, de pacientes com doença oncológica jovens, né? Não é uma coisa rara de acontecer, apesar de mais incomum. Por isso que é importante acompanhar, inclusive, o acompanhamento genético, né, nesses casos. Exatamente. Homens, existem os seus pré-requisitos para encaminharmos para o oncogeneticista, né, ou o médico geneticista. Em relação a câncer de próstata, principalmente pacientes que já abrem com câncer de próstata metastático ou cânceres de próstata de alto risco ou uma história familiar importante, esses casos, tanto de câncer de próstata como de câncer de mama, esses casos nós indicamos fazer o aconselhamento genético.
a consulta com o médico geneticista para ele avaliar e ver a necessidade de fazer algum exame genético para ver se o paciente tem uma mutação que predispõe a ter o câncer e que possa ser transmitida. Quando falamos em mutações genéticas para câncer de próstata, por exemplo, nós temos o que chamamos de mutações em células somáticas e em células germinativas. O que é isso? Qual é a diferença? As células germinativas são aquelas que estão presentes nos gametas, espermatozoides, óvulos, e eles são transmitidos para os nossos descendentes, para a nossa prole. E esses genes estão presentes em todas as células do nosso corpo. As células somáticas não, elas são de acordo com determinados órgãos, determinados lugares. E quando falamos nessas pesquisas de mutações, as mutações somáticas, elas estão muito mais relacionadas a indicações de tratamento. O oncologista, em alguns casos específicos, usa mais elas. Em relação a mutações germinativas, são justamente essas que nós pegamos em relação à prevenção, que elas são transmitidas para descendentes. Ou seja, um paciente com câncer de próstata de alto risco ou metastático, fez sua avaliação genética, tem uma mutação específica, por exemplo, do BRCA1, BRCA2, que também pode causar câncer de próstata, não só câncer de mama. Esse paciente, tendo a mutação, a família é orientada, irmãos e filhos, a também fazer a pesquisa para ver se eles têm a mutação. Por quê? Porque isso vai mudar o rastreamento desses pacientes. Homens que normalmente nós não pesquisamos, não rastreamos para câncer de mama, se tem a mutação, vai ter de rastrear. Homens que normalmente nós começaríamos a rastrear para câncer de próstata com 50 anos, nós vamos rastrear com 40 anos, a partir dos 40 anos, e muitas vezes mudar também um pouco em relação à propedêutica e aos exames que vamos pedir nesse rastreamento. Tratamento e o tratamento precoce. Precoce, já para evitar, e quanto mais cedo, melhor, né? Menos sequelas para o paciente. A gente está com o Dr. Emanuel Veras, que é cirurgião, é urologista, trabalha na rede CC Saúde. Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, até já. Ciência e Saúde. Pensou em construir? Venha conhecer a Luva Material de Construção. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado com uma grande variedade de produtos e estoque garantidos para a sua obra. Parcelamos em até 12 vezes sem juros e oferecemos condições especiais para CNPJ. Luva, a sua loja multimarca da construção. Pedidos 3247-7106. Siga a gente no Instagram, @Luva Material de Construção. Sorteio de carro elétrico? Sim, Botini! Vem que tem na SV! Promoção Você de Elétrico SV Elétrica Express. A cada R$300 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um BYD e1 Pro. Você leva as melhores marcas de material elétrico, automação, rede de dados, iluminação, ferramentas, EPIs e tintas e pode sair acelerando. Promoção Você de Elétrico. Compre, compre, compre e concorra. Se liga, tem na SV Elétrica. O crescimento benigno da próstata atinge mais da metade dos homens a partir dos 50 anos, gerando dificuldade para urinar. O Instituto de Urologia e Robótica é o pioneiro na enucleação da próstata a laser, feita pelo canal da uretra sem cortes, com recuperação mais rápida e menor taxa de recidiva da doença. Realize sua avaliação da próstata e tenha mais qualidade de vida. Contato 98170-1020. Diretor técnico Dr. Érico Diógenes. CRM 9540 RQE 6242. Casa Cor Ceará 2025, a mais completa mostra de arquitetura, arte, design de interiores e paisagismo das Américas. São 34 ambientes com o melhor do morar, da gastronomia e do artesanato cearense. Ingressos na bilheteria física ou no app Casa Cor. Terça a sábado, de 16 às 22 horas. Domingos e feriados, de 15 às 21 horas. Casa Cor Ceará 2025. Venha nos visitar até o dia 16 de novembro. Existe um coração que pulsa forte por trás de tudo que faz o Ceará funcionar. É o tributo, transformado pelo trabalho do fazendário
circula para irrigar a educação, a saúde, a segurança. Com competência, justiça e compromisso, esses servidores fazem a fazenda pulsar. E com ela, o Ceará cresce. O coração que pulsa o Ceará. Quem faz a Cefaz é o Fazendário. Uma campanha do Sintaf. Chegou a hora de colecionar o seu time do coração com o álbum do Campeonato Brasileiro de Futsal. O álbum traz 22 times, incluindo o Fortaleza, o Ceará e o São João do Jaguaribe. Colecione as figurinhas e faça parte dessa história. Álbum do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025. Já nas bancas. Ciência e Saúde. 11 horas e 22 minutos, nós estamos entrevistando o Dr. Emanuel Veras, que é médico, urologista, cirurgião, coordenador médico do Programa de Cirurgia Robótica do Hospital Haroldo Joaçaba, da rede ICC Saúde. Antes de começar a falar sobre cirurgia robótica, queria perguntar aqui ao Dr. Emanuel sobre vacinas. Existem algumas vacinas que podem evitar câncer. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim, existem. Na urologia, nós falamos principalmente da vacina para o HPV. O que é o HPV? Ele é um vírus, que esse vírus pode ser transmitido através do beijo ou de relações sexuais. E esse vírus, ele está muito mais relacionado ao câncer de colo de útero na mulher, mas pode também estar relacionado aos cânceres de pênis em homem. Câncer de pênis é um câncer um pouco mais raro, mais incomum no mundo, porém ele é prevalente aqui no Brasil, é um dos países que tem a maior prevalência em relação a câncer de pênis, principalmente na região norte e nordeste, e aí o Ceará se inclui nisso. Então nós temos uma importância epidemiológica em relação ao câncer de pênis. Porém, ele tem uma importância epidemiológica muito grande no câncer de colo de útero. Então, crianças, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, teriam a indicação de fazer a vacina contra o HPV, que vai proteger contra alguns, não todos os sorotipos, não contra todos os tipos de vírus HPV, mas contra alguns tipos, alguns sorotipos que podem causar tanto o câncer de colo de útero, como o câncer de pênis, como também aquelas verrugas que nós chamamos de condilomas. Aí nós temos um exemplo de uma vacina que pode prevenir, pode deixar de causar alguns casos de câncer, tanto em homens como em mulheres. Seria a vacina do HPV. Importante lembrar, tem no SUS a vacina HPV para meninos, acho que até 16 anos, né? É recomendado. Já está lá, de graça, gente, tomar a vacina. E é importante falarmos que também temos outras vacinas que previnem-se também outras doenças infecto-contagiosas que também têm sua importância. Exatamente. E a gente tem cirurgia robótica agora no SUS. Ano passado a gente fez entrevista com o senhor. Tinha cirurgia robótica através de um projeto, né, desenvolvido pelo senhor. E agora, como é que está essa cirurgia? Vamos lá, vou fazer um parêntesezinho importante para poder contextualizar. A cirurgia robótica, nós já sabemos, no Brasil, ela já está presente há mais de 15 anos. E no mundo há mais tempo ainda. E ela é uma evolução tecnológica da cirurgia laparoscópica. Apesar de já estar presente no Brasil há mais de 15 anos, a cirurgia robótica, ela ficou, em sua grande maioria, nos hospitais privados, porque ela não é disponibilizada nem no SUS e nem pelos planos de saúde, nem na rede suplementar de saúde. Então, isso fez com que a cirurgia robótica evoluísse no país, mas a passos mais lentos. Por quê? Porque ficou restrita a um pequeno nicho de pacientes que tinham a condição financeira de arcar com os custos da cirurgia robótica, que não é barato. Com o decorrer dos anos, a tecnologia foi evoluindo e também foi se tornando um pouco mais acessível financeiramente, porém ainda não sendo disponibilizado. Nós temos poucos hospitais SUS no país que tenham uma plataforma robótica.
Por quê? Porque não era disponibilizado. Essas cirurgias eram feitas principalmente em protocolos de pesquisa ou em parcerias. Tanto é que conversamos aqui previamente, numa outra oportunidade, a respeito justamente do programa de cirurgia robótica do ICC, que ele nasceu através de um projeto de pesquisa que nós escrevemos para o Ministério da Saúde, em relação à cirurgia em pacientes com câncer de pênis, que tem uma prevalência importante aqui, e conseguiu-se a aquisição dessa plataforma. Quando falamos em sistema público de saúde, muitos desses sistemas em vários países acabam tendo uma coisa chamada avaliação de tecnologia em saúde, que ela é importante para subsidiar as políticas públicas de saúde. Aqui no Brasil, iniciou-se a ATS, existe lá as recomendações, e ela começou-se a funcionar no Brasil a partir de 2011. E ela tem a função de subsidiar um outro órgão no Brasil chamado CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, que também começou em 2011. O que é a CONITEC? Ela tem a função de avaliar introdução de novas tecnologias ou medicamentos no SUS, ou retirar, ou mudar protocolos, diretrizes em saúde, para poder nortear essas incorporações no SUS. Essa CONITEC, ele é um órgão colegiado, com representantes do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Estaduais de Saúde, representante do Ministério da Saúde, representante do CFM, representante do Conselho Nacional de Saúde, representantes da ANS, da Anvisa. E aí, esse ano, foi dado entrada para tentar se incorporar a cirurgia robótica no SUS. E a CONITEC emitiu um parecer favorável de incorporação da cirurgia robótica no SUS para pacientes com câncer de próstata localizados. Não são para todas as doenças e nem todas as cirurgias que nós fazemos robótica atualmente. É especificamente para os pacientes com câncer de próstata. E esse parecer foi publicado no Diário Oficial da União, no mês de setembro desse ano, se eu não me engano foi no dia 30 de setembro. Isso é um marco, porque após essa publicação no Diário Oficial, há-se um prazo legal de 180 dias para a incorporação no SUS. O como isso vai acontecer, nós ainda não sabemos muito bem. Em quais hospitais, se vão realmente hierarquizar o sistema público de saúde e pegar hospitais de referência para ter o robô e realizar as cirurgias, que eu acho que é uma coisa mais lógica, que é o que acontece na grande maioria dos países europeus, que tem sistema público de saúde, que tem a sua cirurgia robótica incorporada. Então nós não sabemos ainda muito bem. Porém, isso é um marco. O fato é que foi publicado no Diário Oficial da União, então tem-se um prazo legal de 180 dias para a incorporação no SUS. E nos planos de saúde, entenda a incorporação no SUS, automaticamente também é para ser incorporado no rol da ANS, que aí vai ser disponibilizado também pelos planos de saúde. Grande ganho. Logo depois do Repórter CBN, a gente vai saber os detalhes sobre essa cirurgia. Por que ela é tão melhor que uma cirurgia laparoscópica, né? Porque ela é bem menos invasiva. Vamos lá. A cirurgia robótica ela é uma evolução tecnológica da cirurgia laparoscópica, que a cirurgia laparoscópica também é uma cirurgia minimamente invasiva, com pequenos cortes. Porém, nós temos uma ferramenta tecnológica melhor. Nós temos, como você falou previamente, uma visão tridimensional, ampliada e de alta definição. Nós vamos ver melhor as estruturas. Além disso, os braços robóticos, as pinças robóticas estão acopladas em braços robóticos que não tremem. Nós temos o filtro de tremor. São pinças articuladas que mimetizam um punho humano. Então nós temos mais delicadeza nas dissecções de estruturas. Nós acessamos regiões mais estreitas, mais anguladas. Então, por exemplo, na cirurgia de próstata que está sendo incorporada, nós conseguimos fazer uma cirurgia com a preservação de estruturas ao redor da próstata, como por exemplo feixe vasculo nervoso, que é importante na recuperação
da ereção, da potência do paciente e também da continência urinária do paciente. Além disso, temos menos sangramento, por ser pequenas incisões, temos menos dor, então temos menos taxas de transfusão, altas hospitalares mais precoces, e nós devolvemos o paciente para suas atividades corriqueiras do dia a dia, para a sociedade de forma mais rápida. Em menos tempo a pessoa está em casa, só isso é um ganho enorme. Exatamente. E um adendo, cirurgia robótica é uma evolução tecnológica, é uma inovação. Agora, quando falamos em inovação em medicina, não é inovar por inovar, tem um objetivo. Quando falamos em tratamento oncológico, os principais objetivos quais são? Melhorar a resposta ao tratamento e com menos efeitos colaterais. Daí a cirurgia robótica ser uma ferramenta importante. Ela é oncologicamente semelhante à cirurgia convencional, como a aberta. Porém, nós devolvemos o paciente com menos efeitos adversos do tratamento. Isso, com certeza. Nós estamos com o Dr. Emanuel Veras, vamos para o intervalo, repórter CBN, voltamos daqui a pouco, até já. Neila Fontinelli. 11h35, nós estamos falando sobre prevenção, gente, é cuidar. A gente está falando aqui sobre câncer de próstata, que é um câncer muito comum entre os homens, e os homens precisam ir ao médico, precisam realmente fazer prevenção, saber como é que está, olhar os seus indicadores, né? E fazer uma avaliação geral. Nós estamos aqui com o Dr. Emanuel Veras, que é médico, cirurgião, coordenador médico do programa de cirurgia robótica do Hospital Haroldo Joaçaba, na Rede CC. Acho que foi o primeiro, né, a ter cirurgia robótica aqui no Ceará para o câncer de próstata. Não foi o primeiro de robótica no estado, porém foi o primeiro no Norte e Nordeste a realizar uma cirurgia robótica no contexto de pacientes de SUS. Isso, no contexto de pacientes de SUS, porque até agora, gente, o plano de saúde ainda não cobre esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia isso foi um marco para a gente, né? Nós, no ano passado, em outubro de 2024, fizemos a primeira cirurgia robótica no contexto do SUS no Norte e Nordeste. E foi um paciente com câncer de próstata, né? Que foi justamente com a aquisição da plataforma para o projeto de pesquisa no ICC. E a questão da prevenção é muito importante, nós estávamos conversando um pouco aqui fora do ar, falando justamente da importância epidemiológica do câncer de próstata no Brasil. Então, a estimativa do INCA, em que a previsão é que 1 em cada 7 homens tenha câncer de próstata em algum momento da vida. Isso é uma estatística muito importante. A estimativa para o ano passado foi de 48 mortes por câncer de próstata por dia no Brasil. Então, nós temos uma importância epidemiológica muito grande. E aí, mas nem tudo é má notícia, né? Como nós dissemos, diagnosticado precocemente em sua fase inicial, nós vamos ter em torno de 90% de chance de cura. Daí a importância de fazer o seu rastreamento com o seu médico urologista. E esse rastreamento, ele vai ser com o exame de sangue, que é o PSA, e o exame físico. O exame físico, ele ainda é importante. Nós vamos ter em torno de 20% dos casos de câncer de próstata sem alteração de PSA. Então, se nós fizermos só o PSA, nós vamos ter um percentual de pacientes que nós não vamos conseguir diagnosticar precocemente. Daí a importância do PSA com o exame físico, que seria o exame do toque. E, se for necessário, nós complementamos com outros exames, como ressonância magnética, e o diagnóstico ele é realizado de certeza, ele é confirmado através da biópsia de próstata. O senhor estava falando antes como a cirurgia de robótica, no caso, ajuda a preservar as funções como continência urinária, ereção, e muitos homens tentam evitar ir ao médico, tem medo de encontrar alguma coisa e cuidar seria melhor, né? Como isso acontece, né? O senhor estava falando também que o retorno para a residência depois de uma cirurgia como essa é menor. Em quanto tempo isso acontece? Vamos lá. Quando falamos em cirurgia robótica para câncer de próstata, normalmente nós fazemos a cirurgia em um dia e o paciente vai embora para casa no dia seguinte. Esse é o habitual.
Tá? Existem alguns serviços, inclusive no mundo, que tem o que nós chamamos de day care. O paciente opera de manhã e vai para casa à noite. Tá? Mas o habitual é operar num dia e ir para casa no dia seguinte. Quando falamos em questão de recuperação, quando falamos em câncer de próstata, os principais tratamentos com intuito curativo vão ser a cirurgia e a radioterapia. Tá? Nós temos também a vigilância ativa, que é uma coisa à parte, que nós fazemos a vigilância em pacientes que têm tumores de muito baixo risco, que às vezes nós não tratamos naquele momento. Nós fazemos vigilância para ver se aquela doença progride ou não, para aí sim nós tratarmos. Mas quando falamos em cirurgia e em radioterapia, nós podemos ter efeitos adversos do tratamento. Tudo em medicina é custo-benefício, é risco-benefício. Toda intervenção médica vai ter uma reação. Nós fazemos uma intervenção para tentar resolver um problema, mas podemos ter efeitos adversos daquela intervenção. Quando falamos em tratamento de radioterapia e cirurgia para câncer de próstata, dos efeitos adversos que podem existir a incontinência urinária e a disfunção erétil. E na radioterapia também podem ter quadros inflamatórios em reto, em bexiga, que nós chamamos de cistite, e retite actínica, que podem causar sangramentos e outras complicações. Nós falamos anteriormente nas questões das inovações em medicina, que elas vão vir com o intuito de nós melhorarmos o tratamento, tanto em termos de taxa de cura, como também de diminuição de efeitos adversos. E a medicina evoluiu muito em relação ao tratamento cirúrgico para o câncer de próstata e também radioterápico. As máquinas de radioterapia, elas evoluíram muito também em termos tecnológicos, entregando um tratamento melhor com menos efeitos colaterais. Então, as taxas dessas complicações vêm diminuindo consideravelmente nos últimos anos. E aí a cirurgia robótica, em termos cirúrgicos, entra nesse contexto. E nós conseguimos realizar a cirurgia com taxas de cura semelhantes à cirurgia convencional, porém com a melhor preservação de estruturas, diminuindo a chance do paciente ficar com incontinência urinária e diminuindo a chance do paciente ficar impotente ou com disfunção erétil. Além de diminuir taxas de transfusões e outras complicações cirúrgicas que podem acontecer e o paciente se recuperar de forma mais rápida para retornar às suas atividades. Muito bom, né? Essa possibilidade, né? Imagina você, porque normalmente você faz uma cirurgia laparoscópica, tem que ficar pelo menos uns 3 dias, né? Em observação, vai para uma UTI muitas vezes, para ficar em observação de uma forma mais cuidadosa. Tem que fazer, às vezes, uma transfusão, tira o sangue antes para ter uma reserva, enfim. Tem todo um cuidado que é muito grande, tem que ter mesmo, né? E na cirurgia robótica o risco já reduz, né? Com a cirurgia robótica, comparando principalmente com a cirurgia aberta, o tempo de internação vai ser menor, taxas de transfusão vai ser menor, recuperação de continência, principalmente de forma mais precoce, vai ser melhor. Isso está muito bem estabelecido na literatura. Quando falamos na cirurgia laparoscópica, nós temos também uma certa diminuição de tempo de internação. Sim, em relação à cirurgia aberta. Exatamente, em relação a... E comparando a robótica com a laparoscópica. E a cirurgia robótica, ela é uma ferramenta, até extrapolando um pouco em relação ao câncer de próstata, que permite nós fazermos uma cirurgia minimamente invasiva, de forma mais tranquila, e até alguns casos que a cirurgia laparoscópica seria muito difícil ou que não daria para fazer. Com a plataforma robótica, nós temos a possibilidade de fazer. E eu ainda digo que tem um ganho adicional que eu acho importantíssimo. A questão da ergonomia do cirurgião. O que é isso, a ergonomia do cirurgião? É ele fazer a cirurgia de uma forma mais confortável. Isso também é importantíssimo para o resultado do paciente. Sim. Na laparoscopia, nós fazemos uma cirurgia que dura horas, em pé, numa posição que é ruim para os ombros. Nós invariavelmente terminamos a cirurgia, muitas vezes com dor no ombro, dor nas costas, principalmente cirurgias mais complexas. E na forma robótica, nós estamos sentados num console realizando a cirurgia, e isso não acontece.
nós terminamos a cirurgia muito mais inteiros, né? Como nós dizemos. E isso é importante também para o resultado do paciente, do tratamento. E, além disso, nós ganhamos vida útil de um cirurgião experiente, que muitas vezes, quando vai chegando nos seus 60, 70 anos, ele não vai tendo mais tanta condição física para realizar as cirurgias laparoscópicas. De forma robótica, não. E aí nós prolongamos a vida útil de um cirurgião, que é uma mão de obra especializada, e um cara experiente, com 20, 30, 40 anos de experiência, que nós conseguimos prolongar a vida útil desse cirurgião. Isso é um ganho direto também importantíssimo. O SUS tem que pagar realmente essa conta. Mas o senhor estava falando que em alguns lugares não tem cirurgia robótica, mesmo quem tem isso no sistema público, para todos os tipos de cirurgia em todos os hospitais. Por exemplo, no Brasil, a autorização, né, o laudo da Conitec que foi publicado foi especificamente para o câncer de próstata. E nós vemos que isso aí também é relativamente comum em outros países. A gente estava até comentando que nós passamos umas semanas, mês passado, na Alemanha, acompanhando justamente um hospital só de tratamento de câncer de próstata. E na Alemanha, 80% mais ou menos da população, ela é assistida pelo sistema público de saúde. E lá existe a cirurgia robótica disponibilizada para os pacientes do sistema público. Porém, também não é para todas as cirurgias robóticas. São para algumas, principalmente a cirurgia de próstata. A cirurgia de próstata é liberada na Alemanha, é liberada na Polônia, é liberada na Inglaterra, para os pacientes fazerem, não são para todas as cirurgias. Porque ainda é muito caro, né? Porque é muito caro, e aí vai se autorizando a questão daquelas que têm uma evidência científica mais forte e que prove-se também uma custo-efetividade da incorporação daquela tecnologia. Mas seria incrível se tivesse para todos. Com certeza. Esse tipo de cirurgia. Digamos, é um passo, né? Nós demos um grande passo agora. Agora vamos atrás de dar os outros passos, né? As mudanças, elas acontecem de forma paulatina, né? E essa tem de ser sempre o objetivo de evoluir, de sempre estar prestando uma melhor assistência para a população. É isso, doutor Emanuel Veras, muito obrigada pela sua participação. Doutor Emanuel é médico, urologista, coordenador médico do programa de cirurgia robótica do Hospital Haroldo Joaçaba. É um prazer mais uma vez falar com o senhor. Eu que agradeço, Neila, mais uma vez o espaço para a gente conversar a respeito de um tema tão importante, ainda mais nesse mês de novembro, que mais uma vez é importantíssimo fazer o rastreamento do câncer de próstata. Mas não só isso, é um mês para discutir-se a saúde masculina como um todo. E não ser só nesse mês, ser uma discussão ampliada o ano inteiro para nós tentarmos mudar essa realidade e termos uma medicina cada vez mais prevencionista em vez de intervencionista. Isso é importantíssimo. Com certeza, evitar, gente, menos sequela. Cuida antes, né? Exatamente. E como eu disse, o diagnóstico precoce é fundamental para o resultado do tratamento oncológico. Com certeza. Muito obrigada, são 11h47, vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.